do Senhor. Eu peço a você que você, possa prestar atenção, porque eu sei que você tem sido edificado com essa série Heróis da Fé. Sim ou não? Você tem sido edificado? A sua fé tem sido confrontada? Porque, no meu caso, a minha fé tem sido confrontada. Porque quando a gente vê, esses homens e mulheres, eu vou estar na área, tá? Aí eu vou falar sobre Davi e Samuel. E aí, o que acontece? A gente vê esses homens e mulheres, os apertos que eles passaram, as situações que eles passaram, e aí a gente fala assim, meu Deus, por qualquer coisinha, a gente já está desistindo. Mas o Senhor é bom e trouxe esse momento para a minha vida e para a sua vida, para que a nossa fé seja renovada. Amém, irmão? É isso que eu quero ministrar na sua vida hoje, que a sua fé seja renovada. Nós estamos vivendo momentos em que, muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, a gente pensa assim, meu Deus, mas não é possível, a igreja está orando, a igreja está buscando, eu estou orando na minha casa e parece que a coisa não está indo. Mas deixa eu te falar uma coisa, olhando para os heróis da fé, a gente vê que eles também passaram essas dificuldades, eles também passaram lutas, mas a palavra do Senhor diz que eles perseveraram. E essa tem que ser uma característica do crente, o crente tem que ser perseverante. Amém? Não existe isso, que você é crente, e que porque você é crente, porque você é amado pelo Senhor, e você é amado pelo Senhor, e eu sou amada pelo Senhor, Eu falo mesmo, eu sou amada do Pai, glória a Deus, Mas isso não significa que eu tenho que viver no bem bom, e tudo vai dar certo, tudo é perfeito. Até porque eu preciso ser aperfeiçoada, E se tudo estiver muito bem, a minha mãe na fé, ela me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu falava assim, Beth, por que tanto sofrimento, por que tanta coisa que você passa? Porque eu nunca vi uma mulher passar tanta dificuldade na vida. E ela virava para mim e falava assim, amada, eu preciso ter sempre saudade do céu. E não é na tribulação que a gente fica com saudade do céu? Então, hoje nós vamos falar de dois personagens, Davi e Samuel. E eu já quero pedir perdão para os irmãos, porque eu fiz o máximo para ser bem sucinta. Porque, conforme o pastor Fabrício falou aqui semana passada, e eu faço minhas as suas palavras, é muita coisa, Para falar de Davi e Samuel, eu precisaria pelo menos uns 8 cultos. Pelo menos. Porque é coisa demais. Esses homens viveram coisas demais, irmãos. E coisas maravilhosas que edificaram a minha fé, e eu tenho certeza que vão falar no seu coração hoje. Então, Hebreus 11, versículo 32. Está vendo como é que essa igreja é? Glória a Deus, meu irmão? Então, diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo está lendo aí, ou está com a Bíblia, Hebreus 11, 32. O autor diz assim, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí eu vou pedir licença para ir uns 3 versículos daqui na frente, porque eu achei muito interessante, porque aqui ele está fazendo um resumo de todos aqueles que ele citou. E aí ele fala assim, olha, os quais, por meio da fé, subjugaram o reino. Eu quero falar de novo, porque às vezes você não ouviu. Por meio da fé. Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Tudo isso por meio da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? E realmente, a gente vê aqui as situações que eles vivem e fala assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Põe no 32 aí para mim, por favor, Rafael, aqui, ó. Então, o que ele fala aqui, olha, o que eu vou falar de Davi, de Samuel e dos profetas? Porque falta tempo, e realmente o autor de Hebreus
Se ele fosse falar de todo mundo, ia ter que ter uma Bíblia só para ele, porque é muita coisa. E apesar do autor de Hebreus citou primeiro Davi, eu quero ter a liberdade de falar primeiro de Samuel. Né? Até porque a história dos dois estão muito atreladas. E eu queria falar sobre Samuel primeiro. O que eu vou falar desse profeta, desse homem de Deus, desse homem usado com poder por Deus? Todos nós sabemos, por mais que você estude de maneira rasa, né, as Escrituras, nós vamos ver aqui a trajetória dele. E quando a gente lê a vida de Samuel, desde o seu nascimento, a gente vê uma história inspiradora, uma história que nos tira do conforto. Né? A gente vai ver que ele era um homem de fé, um homem de obediência, um homem que não apenas ouviu a voz de Deus, mas repassou a voz de Deus como profeta e, principalmente, Samuel viveu cada palavra que ele pregou. Tudo que ele disse, ele viveu. Nós sabemos, e foi muito falado aqui, porque quando fala-se dos heróis da fé, a gente vai lá no livro de Juízes, e a gente vê muito sobre isso, e, claro, agora nós atentamos que nós estamos falando para o último juiz de Israel, um profeta. Ele liderou as tribos de Israel. Ele liderou com uma liderança completamente em conexão com Deus. E aí, já chama atenção para mim, e eu quero que você preste atenção nisso, porque a liderança, quando ela está em conexão com Deus, não tem jeito de errar. Não tem jeito de dar errado, não tem jeito. Então, Samuel, ele nos inspira a buscar a Deus em cada decisão, em cada parte da vida, em cada situação, porque é isso que nós vemos Samuel fazer todas as vezes que nós lemos aqui sobre a sua vida. Irmãos, vivemos uma época em que nós temos muitas coisas nas nossas mãos. Nós temos muita informação, né? Se você quer... Eu estava conversando com a minha irmã ontem, e aí ela falou assim, não, eu já perguntei o chat lá, e o chat já me falou como é que tem que ser esse remédio, como é que eu vou ser, se não ficar bom, como é que eu vou trocar, né, médico? É difícil agora o chat, né? A pessoa já chega de fã de médico, ela já sei o que você vai me receitar. Pode me receitar isso, porque o chat já falou que eu tenho isso. Nós temos informações, mas há algo que nós precisamos de relembrar e reviver. A palavra certa, boa, fiel, ela vem da boca de Deus. Então, precisamos de fazer o que Samuel fazia. E Samuel, ele não temeu os desafios. Porque Samuel teve muitos desafios. Mas não foram poucos, não. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, enquanto ele crescia, né, e Samuel viu, desde pequeno, ele foi lá servir, todo mundo sabe que Samuel foi entregue pela mãe, por Ana, depois de um voto, foi entregue para servir lá ao sacerdote Eli no templo. E aí, o que o Senhor fala? Afirma lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Olha o que ele fala lá. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Ou seja, Deus atestou o ministério profético de Samuel. Deus atestou. Aquilo que saía da boca dele se cumpria, porque não era o homem que estava falando, era Deus que estava falando através do homem. Ministério profético. Amém? E é claro, todas as pessoas que são chamadas por Deus, e você pode ver, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria ser como Paulo. Nossa, que homem sábio. Tomaria os açoites de Paulo? Enfrentaria a prisão de Paulo? Porque todo homem que é chamado por Deus, ele passa pelo estreito. Por isso que crente tem que entender que tem estreito para você e para mim. Porque nós somos chamados também. Você é chamado. Ou você acha que, por exemplo, nós estamos orando por essas pessoas do Projeto André, você acha que não vai ter retaliação? Claro que tem. Né? Porque o inimigo, ele não quer perder as almas. Né?
E aí, o que acontece? O primeiro desafio de Samuel, imagina bem, novo, dentro do templo, sacerdote velho, sacerdote que já tinha uma caminhada há muitos anos, e aí, o que acontece? Samuel tem que falar com ele aquilo que Deus havia dito para ele. Fácil? Não. Foi uma palavra, o que Deus mandou Samuel falar para Eli, era uma palavra dura, era uma palavra de juízo. Gente, se hoje, com a nossa liberdade, que nós temos liberdade hoje, e até uma liberdade até um pouco muito grande, eu acho que tem hora que até passa dos limites, né? Porque, por exemplo, na minha época, quando você chegar perto de uma pessoa mais velha, você tinha temor em abrir, falar alguma coisa, né? E hoje não, os meninos chegam perto da gente, jogam para cima da gente qualquer coisa e tudo, nem respeita, e a gente fica com aquela cara de pires, né? Mas acontece que Samuel tinha que falar, por quê? Porque ele foi levantado para isso, como profeta em Israel. E Samuel falou tudo para o profeta Eli. Então, e a partir dali, é claro, com o sacerdote fraco ali, os filhos fazendo tudo aquilo errado, Deus vai usar Samuel para denunciar a maldade do povo que era rebelde. Aquele povo estava desprezando a Deus, o povo de Israel estava desprezando, o povo de Israel estava com o coração longe de Deus. E o que eles fazem? Porque toda vez que você afasta o seu coração de Deus, você pode ter certeza, o resultado é se prostrar diante de outros deuses. E é isso que Israel estava fazendo. Eles estavam servindo os deuses estrangeiros. Eles estavam fazendo isso, eles estavam cultuando aos deuses estrangeiros. E aí, logo depois a gente vê que a palavra que Deus falou para Samuel, para Eli, se cumpre. Eli morre, os filhos morrem, a arca foi levada. E aí, o que acontece? Quando a arca é levada, os israelitas ficam naquela situação difícil. Aí, o que Samuel faz? Samuel exorta o povo e fala, olha, vocês precisam de se arrepender. É tão interessante, é tão maravilhoso, porque hoje a profetada hoje é você vai ficar rico. A profetada hoje é você vai ter carro. A profetada hoje é que você vai ter todos os seus problemas reunidos. O profeta de Deus, ele geralmente, ele levava o povo ao arrependimento, ao voltar-se para a palavra. Isso que é profeta. E aí, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 e 4, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, porque o povo naquela hora, não, nós vamos mudar, nós vamos resolver, porque na hora do aperto todo mundo é santo, né? E aí ele fala, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Olha aí. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Mas havia algo antes. Vocês precisam tirar de dentro de vocês os deuses estranhos. Esse exército filisteu era poderoso. Ele arrancava a terra, ele pegava todas as coisas, ele matava. Mas aí, o que Samuel fala isso? Fala com eles. E a mensagem aqui é muito clara, irmãos, não precisa ser nenhum teólogo para entender o que Samuel está falando e o que Deus está falando para nós nessa noite. Voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. Abandonem a idolatria ou qualquer prática que afaste e fira a santidade de Deus. Meus irmãos, nós ficamos muito presos à idolatria de imagens. Mas hoje tem tanta coisa que podem servir de ídolos na nossa vida. Tantas coisas. Série, televisão, relacionamento. Coisas que tiram de festas. Jogo de futebol. Irmão, pensa bem se não é. Isso vale para hoje, para todos os dias. Essa exortação aqui de Samuel, tira do meio de vós
todos os deuses estranhos. Meus irmãos. Às vezes até o trabalho da gente pode ser um Deus estranho na vida da gente. E aí o que acontece? Samuel vai, reúne o povo lá em Mispá, e aí convoca o jejum, e aí mostra, para demonstrar arrependimento pelos seus muitos pecados. E quando o exército dos filisteus soube disso, falou: olha, eles estão reunidos lá em Mispá, nós vamos atacar esse povo. E aí o que acontece? Eles falam assim: olha, nós vamos destruir esse povo, mas só que Samuel orou a Deus. Samuel orou a Deus. Olha o que Samuel fez. Ele orou ao Senhor. O maior exército vinha contra Israel. O que ele fez? Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E aí, como que Deus responde essa oração? Deus fez trovejar sobre o exército dos filisteus. Irmãos, você imagina um exército poderoso. Imagina um exército preparado. Imagina um exército que ganhava e matava mesmo. Irmão, você imagina o trovão que Deus fez para que eles ficassem totalmente desorganizados. Eles ficaram loucos, eles ficaram totalmente perdidos. Eles ficaram desorientados. Dá para você imaginar a resposta de Deus, o barulho de Deus sobre esse exército? Você já imaginou isso? E aí o que acontece? Quando eles estavam desorientados, que eles não sabiam o que fazer, os israelitas foram lá, perseguiram e os derrotaram. Glória a Deus! Porque Deus responde a oração, meu irmão. Então, aí o que a gente vê? Que o nosso Deus é aquele que confunde, desorganiza e derrota os nossos inimigos. Glória a Deus! Esse é o Deus que eu sirvo e esse é o Deus que você serve. Por isso a palavra de Deus fala: eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Tá bom, irmãos? Então para de ficar andando de cabeça baixa. E daquele dia em diante o que acontece? Porque quando o povo vê o poder do Deus dos israelitas, quando esse exército vê, desde aquele momento, enquanto Samuel foi juiz, enquanto Samuel foi profeta de Israel, nunca mais os filisteus atacaram a Israel. Enquanto ele estava lá. Samuel foi levantado como juiz de Israel. Ele levou aquele povo à adoração. Ele levou aquele povo a entender o que era arrependimento. E aí, depois da vitória, o que ele fez? O que ele fez? Ele fez para que o povo se lembrasse como que o Deus havia o livrado. 1 Samuel 7,12. Isso aí nós conhecemos bem. E Samuel fez isso aqui, gente. Irmãos, eu quero incentivar você. Não é que nós podemos, hoje nós não estamos no momento de criar altares. Mas uma coisa que a gente precisa de aprender é ser grato a Deus nas pequenas coisas. Ser grato a Deus por tudo. Mas uma semana passada, para quem sabe, eu estava viajando, e a gente veio naqueles benditos, aqueles aviões enormes, né? E aí, você sabe, a Europa, o avião está todo o tempo em cima do mar. Então, você caiu, né? E aí, o negócio balançando demais, o piloto está falando que a gente ia passar por uma turbulência mais severa, aquele negócio todo. Aí minha irmã falou assim: meu Deus, brilhante, se a gente for morta, a gente vai ser comido por tubarão. Eu falei assim: por que eu vou ser comido? Eu não sei, mas que eu vou acordar na glória, eu tenho certeza. Entendeu? Então, pronto. Então, gente, olha aqui, olha o que ele faz. Ele também tomou, então, Samuel, uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou. Eu sei que muitos não jantaram, mas pode falar, chamou o quê? E ele, o que ele disse? A gente fala isso, muitas vezes a gente não entende. Foi depois de uma grande vitória, foi depois de uma grande demonstração do poder de Deus. O Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos socorre. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, é maravilhoso saber disso. Como que o crente precisa de lembrar
todo dia que Deus é conosco. Afinal de contas, Ele é o Deus Emanuel, não é isso? O que é Deus Emanuel, irmãos? O que é Deus Emanuel, irmãos? Irmãos, então, e aqui eu não quero passar desse pedaço aqui sem lembrar de uma coisa aqui para a igreja. Quando Samuel ora a Deus, pedindo o livramento desse exército, meus irmãos, o líder, aquele que ama o Senhor, aquele que ama o seu povo, ele ora. Amém? Então, mas apesar de Samuel ter sido fiel a Deus, e a gente sabe que Samuel foi fiel a Deus, e eu vejo assim no final da vida de Samuel fazendo aquele discurso sobre quem ele foi. Os filhos de Samuel, que haviam sido constituídos juízes, né, lá em Israel, na localidade de Berseba, eles foram tão corruptos quanto os filhos de Eli. E aí, o que acontece? Com isso, com essa bagunça dos filhos dele, os anciãos ficaram pressionando a Samuel. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Quando a gente lê o texto, a gente percebe a tristeza de Samuel, porque ele se sentiu rejeitado. Mas esse líder, né? Isso aqui é uma lição para toda liderança. Mesmo quando aqueles liderados falam e querem outra coisa que você não quer, e que você se sente rejeitado, vamos pegar o exemplo de Samuel. Samuel, então, orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele não ficou de mimimi, ele não ficou de boca murcha, ele não ficou tristinho, ele não ficou... Não, ele orou ao Senhor e colocou a situação diante do Senhor. E aí o Senhor fala com ele, o Senhor exorta Samuel e fala assim: atenda ao pedido dos anciãos, pois eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? O que eu acho assim, interessante é que como as pessoas, como o ser humano caído, ele é cego. Se a pessoa não está diante, ele é cego. Aquele povo não entendeu que não era Samuel que governava, era o próprio Deus que governava através de Samuel. Não, mas nós queremos um rei. E aí, se você ler a palavra, você vai ver o que Deus fala para Samuel falar, o que o rei ia fazer. Isso aí depois você se estuda lá 1º e 2º Samuel. Meus irmãos, e aí eu quero falar uma coisa aqui. Por causa disso, os anciãos pressionaram. Os filhos de Samuel estavam fazendo coisa errada, eram corruptos. E aí eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Por muitos aqui, muitos irmãos têm uma vida abençoada. Muitos aqui têm uma vida de maturidade cristã. Muitos de nós formam famílias, não é? E nós esperamos que os nossos descendentes sigam o nosso exemplo. Porque qual pai, qual mãe não quer que os filhos sigam os seus exemplos? Principalmente na fé. E por maior que seja o testemunho, nós sabemos de grandes pessoas aí, que nós sabemos que atestaram uma vida de fé, de realmente comunhão com Deus. Às vezes o que acontece é que os filhos crescem e se tornam rebeldes. Quantas vezes nós vemos isso? Né? Filhos criados dentro do lar cristão, filhos criados com testemunho cristão, e eles crescem e às vezes abandonam. Mas eu quero dizer para você, e eu falo isso para mim principalmente, que nós não devemos desanimar dos nossos filhos. Devemos estar em oração para que o momento oportuno o Senhor os alcance e os firme na presença de Deus. Amém?
Porque da mesma maneira que nós temos exemplos de filhos que abandonam a vida cristã, nós temos milhares de exemplos de filhos que um dia abandonaram e hoje estão na presença do Senhor. Então, não perca a esperança. Amém, irmãos? Então, eu creio que Samuel, ele teve essa pressão, e aí o que acontece? A gente sabe o que aconteceu, né, com a unção de Saul. Mas hoje eu quero falar sobre, agora eu vou falar sobre Davi. Davi. Eu creio que muitos homens na Bíblia se destacaram por sua vida de fidelidade em Deus. Mas quando eu vejo a trajetória de Davi, de um pastor de ovelhas, de um menino que ficava lá esquecido, entre aspas, por seu pai, chegar a rei de Israel, um menino que Deus o chama de segundo o meu coração. Ele escolhe Davi como substituto de Saul. A trajetória de Davi é maravilhosa. Mas a trajetória de Davi foi marcada também por grandes vitórias. Mas vitórias, todas elas, da dependência de Deus. E isso fica bem claro quando a gente vê a primeira vitória de Davi. Que não foi uma vitória qualquer, não é? Vamos dizer de passagem. Um menino derrotando um gigante com uma pedra e fé. E aí ele já obteve a vitória. É claro que a gente sabe, meus irmãos, que nós que conhecemos a palavra, a ação de Deus estava presente naquele momento. Né? Não vamos brincar, não vamos ser meninos. A gente sabe que ali foi a ação de Deus na fé de Davi. Também a gente pode ver na trajetória de Davi, a amizade que havia entre ele e Jonatas, filho de Saul, que também é algo que eu acho interessante ser citado, que era uma amizade sincera. Depois, a gente vê Davi sofrendo uma perseguição terrível, intensa, de Saul, e Deus o abençoando, ainda o abençoando com prosperidade. A cada desafio de Davi, Davi era trabalhado na sua fé e preparado para o que Deus tinha para ele. Meus irmãos, desafios da vida da gente é uma escola espiritual. Toda vez que a gente tem um desafio, toda vez que a gente passa por uma prova, você pode ter certeza, se você vai diante de Deus, você sai mais forte espiritualmente. Então, a humildade, a gente vê também a humildade de Davi, quando ele ia lá tocar harpa para Saul, Saul estava louco. Ele já era rei, já tinha sido ungido rei, mas ele pegava a harpa, ia lá, tocava e voltava para o campo. E como eu disse antes, nessa guerra de Davi e Golias, Davi demonstrou a dependência dele diante de uma circunstância tão difícil. Davi não tinha preparo como soldado. Davi não era um guerreiro. Davi não tinha nem sequer uma armadura. Mas o que ele fez? Ele foi adiante. E o que ele fala? Na força do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes acontecem situações na vida da gente que a gente não está preparado. A gente pensa que não está preparado. Mas quem nos prepara é o Senhor. O Senhor nos prepara para lutas, para guerras, e a gente nem imagina. E aí a gente já estudou aqui sobre as armaduras, e a gente tem que se preparar também. E a beleza dessa narrativa, dessa luta entre Davi e Golias, é perceber como que Deus opera. O Senhor, Ele é exaltado na nossa fraqueza, meus irmãos. O que é preciso, e isso foi usado por Davi, é confiança no Deus que tudo pode. Quantas vezes você fica diante de uma situação, você fala assim, eu não vou conseguir, eu não tenho preparo para isso, eu não sei como sair dessa. Você imagina um gigante, um menino um gigante. Mas acontece que o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus por isso. Deus é um Deus que tudo pode. Davi se colocou diante do gigante com coragem e fé. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor entregaria Golias nas mãos dele. Davi em nenhum momento duvidou.
Porque vou te falar uma coisa, diante de uma situação dessa, você pega uma pedrinha para jogar num gigante, ele sabia quem ele era em Deus e que o Deus que ele servia. Meus irmãos, eu quero dar um conselho para você. Se eu puder dar um conselho, eu quero dar outro conselho a você, é que agora, Deus, ele espera o seu momento. Deus, ele espera que nós confiemos nele para nos capacitar a combater os nossos gigantes. Deus espera aquele momento que você confia, que você entrega, que você traz para ele a dificuldade, o problema. E aí Deus vai fazer o que ele apraz. E outra batalha muito importante também de Davi foi a batalha vencida contra os filisteus, quando eles atacaram a cidade de Keila. Tá? E aí, a luta já estava sendo travada, já estava sendo numerosa. E o que Davi faz? O que Davi faz? Ai, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Davi consulta ao Senhor. Meus irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, não hajam na impulsividade, sempre consultem ao Senhor. Orem primeiro. E aí Davi vira para Deus e fala assim, aqui, eu devo atacar esses filisteus? Eu devo atacar esses filisteus? E o que Deus fala? Vá, ataque os filisteus e liberte Keila, liberte a cidade. E aí, meus irmãos, é o que eu quero dizer. Davi vai, ataca os filisteus. O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Quando Deus fala, ataque, vá, faça, o que Deus vai te dar? Vitória. Vitória, meu irmão. Vitória. Glória a Deus. Estudando, lendo sobre a vida de Davi, eu falei assim, meu Deus, é um ataque após o outro. Esse homem não tinha sossego. Quando ele liberta a cidade, vem a perseguição. Porque Saul em todo o tempo estava no encalço de Davi. Saul queria, de qualquer maneira, matar Davi. Mas Deus, ele usa o improvável, meus irmãos. Deus usa aquilo que a gente não imagina para nos livrar dos inimigos. E aí, no caso, quem foi? Davi, Deus mostra a fidelidade dele através de quem? Do filho de Saul, Jonatas, que procura Davi, o conforta, o consola, traz para ele as notícias. Meus irmãos, mesmo sabendo, mesmo tendo direito ao trono, Jonatas reconhece, fica claro que ele reconhecia que Davi era o rei. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus pelas amizades que nós temos e que são sinceras. E aí Davi, a gente sabe que Davi escolhe Jerusalém para ser o centro do seu reino lá, né? E é demonstrado que Davi derrotou todos aqueles que se levantaram contra eles. Mas aí a gente fala assim, esse homem era um homem valente. O exército de Davi, como que assim é Jebuseu, é Amonitas, é Filisteus, ele derrota todo mundo. Irmãos, é tudo isso é daquilo que o Senhor quer, propósito de Deus. Aquilo ali era cumprimento das promessas de Deus quanto às extensões da terra de Israel. Deus, ele age no propósito dele, meus irmãos. Por isso que o homem não pode falar, eu consegui isso. Não, você não conseguiu nada. Foi Deus quem fez. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque as guerras não eram de Davi. As batalhas eram do Senhor. Deus estava fazendo por Israel. Então, Deus usou Davi. Se permita ser usado, meu irmão. Se permita ser usado. Porque Deus ainda hoje chama homens e mulheres para a extensão do seu reino. Para serem usados para a extensão do seu reino. Davi foi usado, pagou altos preços, mas ele nunca desistiu. E a gente, às vezes, fala assim, eu não vou chamar fulano para o projeto André domingo, porque eu já chamei várias vezes. Nunca vem.
Mas a gente tem que chamar, porque como foi dito aqui, a obra é do Senhor. É o Espírito Santo. Então, meus irmãos, e aí eu vejo esse homem segundo o coração de Deus. Esse homem ungido pelo Senhor. Esse homem que venceu batalhas. Esse homem que era um estrategista. Esse homem que tinha, né, ao seu dispor todas as coisas. Ele também. E aí a gente fica assim, meu Deus, que coisa, como falar disso? Um homem segundo o coração de Deus, mas segundo o coração de Deus, mas também suscetível ao erro e vulnerável à carne. Então, houve um momento na vida de Davi, um momento em que ele ficou, e todo mundo sabe disso, que ele ficou no seu palácio, e naquele momento, ali da sua varanda, ele olha para uma mulher se banhando, e ele deseja aquela mulher, ele pergunta quem era aquela mulher, ele foi informado de quem era aquela mulher, ele foi informado que aquela mulher era casada com um soldado do seu exército, ele soube de tudo isso, mas mesmo assim, ele possuiu essa mulher, ele engravidou essa mulher, e aí a gente sabe o que aconteceu. Alguém já disse uma frase muito interessante, eu não consegui pegar. Satanás, ele sempre encontra algum tipo de maldade para colocar nas mãos ociosas. Ou seja, falando no popular, mente vazia. Mente vazia, o quê, irmãos? Então, cuidado quando a gente estiver no ócio, para ver o que a gente está fazendo. O ócio, quando a gente está deitado na cama, o celular está lá, sabe? Satanás está prontinho para colocar na sua mão alguma maldade. Porque se tem uma coisa que o diabo, ele faz, ele não para. Ele quer, todo momento, nos tirar da presença de Deus. E aí, a gente vai ler a palavra, a gente vai entender que Davi, ele já havia se permitido algumas regalias. Ele já tinha algumas esposas, ele já tinha várias concubinas. Ele já vivia uma vida assim que não era agradável, né? E o resultado desse adultério, meus irmãos, foi catastrófico. Foi terrível, porque influenciou na vida espiritual de Davi, na vida moral de Davi. Ele cometeu um assassinato, ele cometeu adultério. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como que um homem desse, o Senhor chamou um homem segundo o seu coração? Porque nós, como caídos, a gente já pensa assim, manda ele para os quintos, né? Porque ele merece isso. Ele cometeu, gente, ele planejou o assassinato. Mas, glória a Deus, porque a gente sabe que o Senhor, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Glória a Deus por esse amor, irmãos. E o Senhor não se agradou de Davi mesmo. A cobiça dele, o adultério, a hipocrisia, o assassinato, chegaram até o céu. Porque, irmãos, nada fica oculto aos olhos daquele que tudo vê. A gente pode ter uma aparência de crente, a gente pode ter uma aparência de santidade, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que sonda o coração. O Senhor sabe. Então, Davi vai ser confrontado agora pelo profeta Natã. E aí Deus inicia o tratamento dele no coração de Davi. E quando eu vejo até o amor de Deus, eu vejo, Deus é tão amoroso, que até a maneira como que Natã confrontou Davi é uma maneira amorosa. Porque ele fez, através daquilo que ele falou para Davi, ele mesmo fez, Davi, é você. E aí o que acontece? Davi ainda segura aquela situação durante um tempo, mas aí chega um ponto que ele é consumido por aquilo, né? Porque é uma coisa interessante, porque quando a gente peca, e se a gente tem o Espírito Santo e nós o temos, amém, irmãos? Amém, irmãos? Ou é só um pouquinho de gente aqui que tem? Porque
O Espírito Santo constrange a gente. A gente fica assim, mas nossa, eu tenho que tirar isso da minha vida. Nossa, não está certo isso, eu não posso viver com isso. E aí, o que acontece? A gente vai ver aqui a demonstração desse arrependimento de Davi, lá no Salmo 32 e Salmo 51. Ele demonstra ali nesses dois salmos que o perdão de Deus é bom. É bom sentir-se perdoado por Deus. Você já se sentiu perdoado por Deus? Irmãos, é a coisa melhor que tem quando o peso da culpa sai dos seus ombros e você se sente completamente perdoado. E ele mostra nesse salmo ainda que melhor do que ser perdoado é retomar a comunhão com Deus. Glória a Deus. Porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado tira a nossa alegria da salvação. O pecado tira de nós a alegria de orar, de buscar. O pecado nos tira da comunhão com os irmãos. E Davi demonstra isso. Glória a Deus para o Senhor que nos perdoa pelos nossos pecados. Glória a Deus. Então, mesmo tendo sido adúltero, ter sido um pai relapso, ele sempre buscou a Deus e se arrependeu dos seus erros, seja em relação aos seus inimigos, né? Quando, por exemplo, ali Davi demonstra, né, o coração dele, quando ele poupa a vida de Saul por 2 vezes, porque ele reconhecia Saul como rei, como ungido do Senhor. Ele se mostrou amoroso com a sua família, quando os filhos se rebelaram contra ele. Ele se mostrou amoroso com o seu povo, no seu governo. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que o trono de Davi permanece até hoje, através do reinado de Cristo. O Senhor é bom, gente. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Quando a gente vê na vida de Davi o que ele fez, a gente vai entender essa graça. Essa graça que tira o pecador do lamaçal do pecado. Essa graça que nos salva quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos. Essa graça, as pessoas não entendem a graça. Não é? Muitas vezes as pessoas falam assim, você viu fulano? Aprontou todas e agora é crente. Mas glória a Deus, né, Daniel? Glória a Deus, porque Ele nos lava de todo o pecado, aleluia! Meu irmão, foi isso que você recebeu, foi isso que eu recebi. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ah, mas você não conheceu a Marilene. Irmãos, quem me conheceu, sinto muito, olha aqui, eu sou outra, sou nova criatura, glória a Deus. Né? Quando a gente vê uma pessoa, hoje mesmo uma pessoa estava falando comigo, você ficou sabendo daquele rapaz, um jogador de futebol, que agora é pastor lá na Espanha, você viu? Foi acusado de estupro. Eu falei assim, é mesmo? É pastor, glória a Deus que o Senhor usou esse problema na vida dele para resgatar, para chamá-lo para a palavra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é chamado de santinho, não. Nós somos chamados porque nós somos pecador mesmo, porque Deus ama. Porque Deus ama, glória a Deus. Aleluia. Né? A madrasta da minha mãe falava, ela era muito cética em relação a isso. Ela falava assim, pois é. Entrega o corpo para o diabo, agora quer que Jesus junte os ossinhos. Mas Jesus junta os ossinhos mesmo, glória a Deus. Jesus restaura sim, glória a Deus. Jesus traz à existência as coisas que não existem, glória a Deus. É isso que Deus faz. Ele muda, Ele tira o pior, para trazer e fazer o melhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Você entende isso, irmão? Por isso não olha para aquela pessoa que está lá no mundo, pecando, aprontando, não. Porque ele é alvo do amor de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia por isso. Então, o homem, aqui quando a gente vê aqui, ó, tanto na vida de Samuel como na vida de Deus, na vida de Davi, a gente percebe a vida deles, a maneira que eles adoravam. E não era em momentos, não era momento de adoração. A adoração de Davi e Samuel era estilo de vida deles. Era o estilo de vida, eles tinham convicção. A pessoa, quando ela tem convicção do amor de Deus, quando ela tem convicção de quem ela é em Cristo, a vida dela é de adorador.
Está com problema? Estou. Mas eu estou adorando, amém, glória a Deus. Não é que eu vou passando pela prova dando glória a Deus, não, porque passar pela prova é muito difícil arrancar um glória a Deus. Mas eu vou passando pela prova, confiando que Deus está comigo nessa prova. Amém? Então, meus irmãos, um homem, ele pode ser, segundo o coração de Deus, todos nós somos pecadores, nós somos caídos, mas a graça de Deus nos alcança diante do arrependimento. Arrependeu? Jesus abre o cadeado. Arrependeu? Jesus tira a corrente. Arrependeu? Jesus te coloca de pé. Louvado seja o nosso Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E aí, olha para você ver lá no versículo 2 do Salmo 51, olha o que Davi fala, ali ainda cheio da convicção do pecado. O coração dele arrependido, ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não é lava devagarzinho, ou lava pouquinho. Não, completamente. O Senhor, Ele limpa completamente. Por isso, em nome de Jesus, não carregue peso de culpa. Aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Tem crente que fica assim: mas eu já fui assim, eu fiz assim o ano passado. E naquele dia 24 de setembro, às 15h30, que eu estava vestindo a camiseta vermelha e uma calça jeans. Eu olhei, meu irmão, arrepende, porque aquele que arrepende, aquele que confessa o pecado e o deixa, alcança misericórdia. Amém, irmãos? E aí no versículo 1 do Salmo 32, o que ele fala? Vamos lá. Esse aqui eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. É feliz. É feliz. É feliz. Glória a Deus. E agora no versículo 5 do Salmo 32. Olha isso aí. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Está vendo? Confessou. Ok? Disse: confessarei. Eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste. Aleluia. A iniquidade do meu pecado. Olha a confiança. Eu vou confessar, mas eu já sei que eu vou ser perdoado. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu vou ser perdoada porque o meu Deus é o Deus que perdoa. Tem arrependimento, então tem perdão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele listou vários homens imperfeitos, mas que tinham um espírito quebrantado. Erravam, mas eles tinham consciência do poder de Deus e da misericórdia. E isso dava segurança para eles quanto ao seu perdão. Irmãos, todos nós vamos errar. Claro que acidentalmente, quanto nós vamos pecar, porque a gente não pode dar lugar também, mas a gente sabe, a gente tem que ter consciência disso, que o nosso Deus é um Deus perdoador, aleluia. Que seja assim também conosco. Nós temos que ser firmados na graça de Deus, no amor de Deus, nós temos que confiar no perdão de Deus, que nós recebemos em Cristo, para poder prosseguir em crescimento e maturidade. E se em algum momento nós fraquejarmos, nós só vamos invocar o perdão do Senhor com arrependimento e ficaremos totalmente limpos. Amém, irmãos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma. O Senhor já nos fez limpos. Ele fala no Salmo, ele fala: olha, o Senhor me limpa com isopo e eu ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Então, irmãos, deixa eu te falar. Confessa a culpa, deixa e alcance misericórdia. E ainda tem mais ainda. Eu podia passar a noite aqui falando da grandeza, da graça de Deus. E ainda fala que o Senhor, Ele lança os nossos pecados aonde? Aonde? No mar do esquecimento. Vira para o seu irmão aqui, ó. Está lançado no mar do esquecimento. Amém, irmãos? Então, a aplicação, meus irmãos, a fé sempre será colocada à prova. Nossa fé vai sempre ser colocada à prova. Quer por circunstâncias, quer por nós mesmos.
Mas nós devemos sempre lembrar do preço que foi pago por nós. Amém? Heróis da fé. Homens e mulheres que não eram perfeitos. Homens, principalmente, que a gente vê que pisaram na bola. Mas o nosso Deus é aquele que nos coloca de pé. Amém? Então, assim, eu aconselho você a ler 1 e 2 Samuel. E é tão maravilhoso a gente crer nesse Deus que é poderoso e perdoador. Amém? E vamos tocar o barco, porque dentro está Cristo. Amém? Vamos levantar e vamos orar?